Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui essa noite, sendo instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Gostaria de agradecer a oportunidade aos pastores presidente, pastor Alexandre e pastora Deise. Muito obrigada pela oportunidade. Prometo não tomar muito seu tempo, mas também prometo ministrar tudo aquilo que o Espírito me deu sobre a tua vida. E eu gosto de algo que eu gostei, na verdade, de uma palavra que a Juliana usou, que às vezes não, que sempre antes da gente falar aqui, o Espírito fala aqui. E eu honro a Deus por isso. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 3 e 4. João 4, verso 3 e 4. E no momento em que eu recebi o convite, eu gosto de fazer esboços, tá? E aí eu estava com uma palavra e eu falei, caramba, é isso. Gostei, estudei. E acordei pela manhã e fui orar e falei com Deus, Senhor, o que o Senhor quer? E o Espírito falou, senta, que eu preciso falar contigo. E eu estava com tudo anotado. O Espírito falava assim, você vai escrever tudo de novo. E assim eu obedeci. Diz assim o texto: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu vou repetir, verso 4, e vai dizer, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Eu repito, e era-lhe necessário. Olha para quem está do teu lado essa noite, seja instrumento de Deus para essa vida, e diz assim, era necessário. Mas fala com fé, era necessário. Com ousadia. A tua vinda aqui era necessária. O texto ao qual nós acabamos de ler, ou os versículos, eles vão narrar um momento em que Jesus está na Judéia, junto aos seus discípulos e junto a João Batista. O texto vai dizer que nesse momento eles estavam batizando. E o verso 2 vai dizer, não precisa colocar, Mateus, mas o verso 2 vai ser muito claro, porque ele vai dizer, se bem que não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. E eles estão batizando. E o texto começa dizendo que a partir do momento em que os fariseus tomam ciência do que está acontecendo, agora vai começar entre eles um burburinho, ou vai começar entre eles uma coisa chamada comparação. E o texto vai dizer que agora eles começam a indagar, dizer uns aos outros, olha, Jesus batiza mais do que João. Então eles vão começar a ir lá, para verificar, para olhar, para testificar, que era Jesus quem batizava mais. E eu acho lindo, quando o texto vai dizer que Jesus sabendo disso, e ele vai deixar a Judéia. Deixou. Todas as vezes que nós lemos ou falamos essa palavra, vamos deixar, deixou. A nossa mente ela vai arremeter a algo, largar, abandonar, deixar de lado. Eu vou deixar porque eu estou chateado. Eu vou deixar porque os fariseus agora estão fazendo comparação.
Só que o deixou aqui, ele não está atrelado a esse sentimento. O deixou não está mais atrelado a eu preciso deixar porque... Não. Deixou não está atrelado ao abandono. O deixou não está atrelado ao largar. Vou deixar, largar, não. O deixou faz parte do propósito. Jesus agora não vai deixar, mas estão falando. Não, faz parte. O texto ele vai continuar dizendo que era necessário. A obra ela não pode parar. Os fariseus estão falando, não tem problema, a minha obra ela não pode parar. Os fariseus as pessoas estão querendo comparar, entender o que está acontecendo, mas a minha obra ela precisa continuar. Jesus vai deixar, mas vai deixar algo pronto. Ele vai deixar, mas vai deixar a obra sendo feita. Ele vai deixar, mas ele deixa alguém cumprindo o seu ministério. Ele deixa pronto. Ele não está abandonando. O propósito ali já havia sido cumprido. Existia um outro lugar que era necessário que ele fosse. Existia um outro ambiente que necessitava. Ali ele deixa João cumprindo o seu ministério. Ele não largou. Tem alguém em pleno exercício. Tem alguém cumprindo o seu ministério. Tem alguém realizando a minha vontade. Por esse motivo, eu agora posso ir. Deixar era necessário. Porque agora o propósito de Jesus é a Galileia. O texto vai dizer que saindo da Judeia, ele vai para a Galileia. Só que entre o ponto de partida e o lugar do propósito, existe o meio. E o meio é necessário. Deixa eu repetir. Entre o ponto de partida até a chegada do teu propósito, existe o necessário. Passar por Samaria é necessário. E deixa eu te falar, segundo o dicionário, necessário é o que não pode ser evitado, ou aquilo que precisa ser realizado. Necessidade não é aquilo que eu quero, necessidade é aquilo que eu tenho que fazer. Não é o que você quer, é o que você precisa fazer. Esquece as tuas vontades. Olha agora para a necessidade de passar. Só que o texto continua. O texto vai continuar dizendo. E o verso 6 agora vai dizer que Jesus chega à fonte de Jacó. Em Samaria, numa cidade chamada Sicar. E sabe o que eu acho lindo? E esse texto me chamou a atenção. Porque agora o texto vai dizer, estava ali a fonte de Jacó, cansado. Cansado. Poucas vezes você vai ver sendo citado que Jesus estava cansado. Só que sabe o que ele quer mostrar para mim, para você? A sua humanidade. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Só que nesse momento é o seu lado humano. E uma das coisas que o Espírito ministrou ao meu coração foi o seguinte: o cansaço muitas das vezes vai fazer parte da sua caminhada.
está cansado, se assenta. Porque ele, cansado de uma caminhada, se assentou. Muitas das vezes a gente vai precisar sentar. Cansado. Você chegou bem no necessário. Só que cansado da caminhada. Cansada. Tem problema não, senta. Só que o teu cansaço não vai poder deixar de lado o necessário. Você pode até estar cansado, mas entenda, você precisa cumprir o necessário. Pode se assentar, mas entenda, existe um tempo de se levantar para cumprir o teu necessário. O cansaço ele não pode parar, porque entre o ponto de partida e o ponto do propósito existe o necessário. Só que agora eu estou cansada, sou humana, preciso me assentar. Levanta. Você cansou, se assentou, mas você vai precisar levantar. Sentado não, de pé, para cumprir o necessário. E o texto ele vai continuar. O verso 7 não precisa nem pôr, tá, Mateus? Agora o verso 7 vai dizer: veio uma mulher samaritana. Deixa eu tentar te explicar algo. Naquela época, entre judeus e samaritanos existia algo chamado rivalidade. Judeus desprezavam todo samaritano. Todo judeu desprezava samaritano. A nível geográfico, vou explicar. Aqui está Judeia, aqui está Samaria e ali está Galileia. A rivalidade era tanta que, para não passar no meio, porque os estudos vão dizer que passando da Judeia no meio da Samaria para ir para Galileia, o trajeto era menor. Só que a rivalidade era tanta que os judeus faziam assim: eu estou aqui, preciso ir para Galileia, eu vou dar a volta. Eles preferiam aumentar o tempo de caminhada. Para de ficar dando voltas. Você vai se cansar. Porque eu fiquei pensando: Senhor, se entre a Judeia para ir para Galileia, Samaria ela encurtava, e o texto vai dizer que Jesus agora está cansado, o caminho dando voltas era maior. Esse é o preço que se paga, o cansaço. Dentro de Samaria tinha uma fonte. E eu gosto de conjecturar: será que o caminho mais longo tinha algum lugar para se assentar? Ou eles precisavam continuar sem parar a caminhada? Ou não tinha onde se assentar para descansar? Para de ficar protelando. Eu não quero passar pelo necessário, eu prefiro aumentar. Não tem problema não. Passa logo nesse meio. Vai logo fazer aquilo que é necessário. Para de ficar dando voltas e voltas e voltas. Tu não percebeu que a caminhada está mais cansativa? Ei, tem um caminho que corta. Só que você não quer passar. E entre essa briga de judeus e samaritanos, agora entra Jesus.
quebrando toda a rivalidade, pisando em lugares que ninguém queria pisar, pisando em lugares que para os judeus era desprezível. Agora ele pisa. Agora é ele quem vai pisar. É ele quem vai quebrar toda a rivalidade. E o verso 7 vai dizer: veio uma mulher samaritana. Eu acredito que todos vocês já conheçam a história dessa mulher. Essa mulher era tida como pecadora. Samaritana, ela era tida como uma mulher pecadora. E o texto vai dizer que ela vai buscar água ao meio-dia. Segundo os estudos, ao meio-dia não era de costume das mulheres irem tirar água daquele poço, porque era muito quente. Então elas iam mais tarde. Só que, como aquela mulher era tida como uma pecadora, ela vai em um horário que ela não precisava encontrar com ninguém. Não era normal as mulheres daquela cidade irem naquele horário. Só que Jesus, ele não precisa de um normal. Ele entra no momento que é necessário para mim e para você. Não é normal para eles, mas para você. Ele sabe o momento certo e a hora certa de entrar. Ele sabe o momento certo de ir ao meu encontro e ao teu encontro. Ele não precisa de um momento anormal, não. Se ele quiser vir numa madrugada, te acordar e dizer: ei, levanta que eu preciso falar contigo, é esse momento. Se ele quiser falar contigo em qualquer lugar, dentro de um metrô, de um ônibus, de uma van, ele vai dizer: ei, agora eu quero falar contigo. E esse é o momento. E o texto vai dizer que ele chega naquele lugar, a mulher vem ao seu encontro. E agora ele olha para aquela mulher e diz a ela: me dá água. Me dá água. E ela vai questionar ele, dizendo: como tu, judeu, pede água a mim, mulher samaritana? E você já conhece a história? Ele vai dizer: mulher, se tu conhecesses quem te pede água, tu é quem me pediria, beberia, nunca mais sentiria sede. Aquilo ali vai fazer com que aquela mulher desperte. Que água? Me dá dessa água. Jesus, a resposta dele para ela: traz o teu marido. Ele vai dizer a ela agora: traz o seu marido. E ela vai olhar e vai dizer: eu não tenho marido. A resposta de Jesus para ela é: bem disseste. É mais ou menos Jesus virando para ela e falando assim: agora você falou a verdade. Agora eu gostei. Gostei da verdade que você falou. Isso é verdade. E ele vai dizer para ela assim, pode ir no 18, Mateus. Porque 5 você já tiveste, e o que agora tens não é teu, marido. Sabe o que Jesus faz nesse momento com ela? Ele vai descortinar o pecado dela. Agora aquilo que é oculto, ele vai trazer à luz. Agora aquilo que ela esconde,
ele vai dizer a ela: você falou a verdade. E mostra para ela assim: o que ninguém viu e ninguém sabia, eu vi e eu sabia. Disseste com verdade. Agora Jesus começa a tratar dela. Outra coisa que me chamou a atenção, porque no momento em que Jesus pisa nesse lugar, ele pisa com os discípulos, tá? Ele vai chegar com os seus discípulos. Só que ele vai pedir aos seus discípulos que vá comprar comida. No momento em que Jesus vai tratar daquela mulher, ele está a sós com ela. O ensinamento para mim e para você é que quando ele precisa tratar, ele não trata expondo. Ele não vai expor aquela mulher. Ele não vai dizer aos discípulos assim: não, vamos, espera aí que eu vou. Não. É mais ou menos Jesus dizendo assim: eu preciso tratar com ela, mas em particular, vá vocês comprar o de comer. E quantas vezes nós queremos expor. E agora Jesus vai ensinar que quando ele entra para tratar, ele não entra expondo ninguém. Ele vai entrar agora em particular. Agora ele vai entrar fazendo aquilo que é necessário ser feito. Mas aqui, ele e a mulher e ele. Começa então Jesus a entrar. E ele começa a falar. E eu conjecturo, tá? Que no momento em que Jesus ia falando, aquilo dali ia gerando dentro dela um constrangimento. Imagina, Jesus chama você e fala assim: senta, e agora ele começa a apresentar para você o teu pecado. Aquilo ali, eu acredito que foi gerando dentro dela um constrangimento. Foi gerando nela um arrependimento. Toda vez que Jesus entra para tratar, começa a gerar em nós um constrangimento. E ele vai descortinando, e ele vai mostrando. E isso dentro de nós vai criando meu Deus, um arrependimento. Isso é o que eu creio. Após Jesus tratar com ela, agora ela vai virar para Jesus e vai dizer assim: entendi, mas onde é o lugar da adoração? Onde é o lugar da adoração? Nossos pais adoravam neste monte. Vós quer dizer os judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Depois que Jesus mostra para ela, a pergunta dela é: onde é o lugar certo para adorar? É mais ou menos assim: quem é que está certo nessa briga? Nós ou vocês? O lugar que eu adoro é o lugar certo? É aqui, é lá? Eu não quero mais errar. Eu só quero saber onde é o lugar certo. Quem é que está com a razão aí? Aqui é certo? Eu estou fazendo certo? E a resposta de Jesus é: nem aqui, nem lá. E o que Deus tem para mim e para você essa noite é entender
que Ele só revela para ela a respeito da adoração depois que Ele trata ela por dentro. Depois que Ele vai arrumar ela aqui. É Deus virando para você, para mim, para vocês e dizendo assim: antes de eu te revelar a adoração, eu preciso te arrumar por dentro. Eu preciso resolver conflitos dentro de você. Eu preciso tirar algumas coisas que têm ocupado o lugar da adoração. O que te importa a adoração se dentro você está da forma toda errada? Por que você quer saber qual é o certo de se adorar, se você não permitiu com que eu entrasse para arrumar a casa aqui? Eu preciso te tratar, eu preciso te curar antes da adoração. Não adianta eu te dizer o lugar certo, não adianta eu te dizer quem é que está certo nessa briga, se por dentro você não está resolvida. E quantas vezes nós queremos falar sobre a adoração correta, sem antes estar resolvido aqui. Quantas vezes nós queremos abrir a nossa boca e dizer santo, adorado o Senhor, que é errado não. Mas o que me adianta, se você não deixa eu ter acesso onde eu preciso? Nessa briga não importa. Eu caminho para o final. Eu disse que não ia tomar o seu tempo. É bem breve. Isaías 29:13, na Nova Tradução. Tem como, Mateus, colocar? O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Vocês sabem o que é uma adoração com os lábios? Eu canto, eu oro, falo que Ele é santo, maravilhoso, mas o coração está longe. Responda você para você mesmo, como eu respondi para mim mesma. Como tem sido a tua adoração? É com os lábios? Você tem respeitado aqui as doutrinas? Mas como está aqui? Eu quero dizer que Ele é santo, eu quero dizer que Ele é maravilhoso, eu quero orar, eu quero falar, mas aqui não toca não, Deus. Senhor, tem isso aqui? Mas, Deus. É o pecado de estimação. É a falta do perdão. Deixa eu falar para vocês algo meu. Eu vou repetir, eu já falei isso algumas vezes. Eu, certa vez disse assim: eu sei perdoar, eu perdoo fácil. Eu sei perdoar. Parece que naquele momento Jesus falou: tu sabe? Deixa eu trazer aqui para você, isso aqui. E como doeu.
Você me adora com os lábios. Teu coração está longe, ó. Há muito tempo. Hoje Deus quer trazer essa adoração. Expõe para Ele. Coloca para Ele. Chega de uma adoração com os lábios. Chega de bocas se batendo. Começa a colocar para Ele o teu coração. Porque você pode estar aqui num culto de domingo, você pode estar aqui numa terça-feira do impacto, você pode estar aqui no Mova-se Família, você pode estar aqui numa quinta profética, você pode estar aqui no encontro de jovens, você pode estar aqui no encontro do TIM, você pode estar aqui numa escola de consolidação, no domingo de manhã, no domingo à noite, e ser conhecido como alguém que adora com os lábios. A minha pergunta para você é: até quando? Hoje Deus ele precisa entrar, descortinando algumas coisas que estavam em oculto, trazendo para você a revelação. Mas calma, que agora é Ele e você. Ele não precisa de ninguém vendo, Ele não precisa de ninguém ouvindo. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, expõe para Ele quem você é. Expõe para Ele porque Ele está com saudade da tua adoração. Ele está com saudade daquele coração que queimava e o adorava com o coração. Ele não quer só palavras bonitas saindo da minha e da sua boca. Ele não só quer alguém gritando santo, aleluia, glória, não. Ele quer ir além. Ele quer ir além. Mas como Ele vai te levar além se você aqui dentro se fecha? Como Ele vai te levar além se você não quer ser tratada por Ele? Ele está com saudade. Saudade dos verdadeiros adoradores. Dos verdadeiros adoradores. O tema da nossa mensagem é antes da adoração. Antes de você começar a me adorar, deixa eu cuidar. Deixa eu entrar. Porque agora Ele vai ensinar para aquela mulher sobre adoração. Mas Ele só ensina para ela depois que Ele trata dela. Ele só vai mostrar para ela a respeito da verdadeira adoração, do lugar certo, da forma certa. Só que antes Ele vem tratar com ela. Se você for ler esse capítulo todo, ou você for ler essa história, o texto vai dizer que aquela mulher ela se torna um testemunho. Um testemunho. Sabe o que eu acho lindo? É porque aquela mulher outrora ia meio-dia, num sol quente, tirar água. Agora aquela mesma mulher, ela larga o cântaro e vai correndo anunciar. Aquele está lá, falou coisas que só eu sabia. Mas vê que ela não diz o que era. Vê que ela não vai contar o que era. Como que aquela mulher se torna um testemunho? Eles vão olhar para ela e vão dizer: outrora tu se escondia, hein? Não é que ele fez mesmo? Ela vai se tornar um testemunho, porque a partir dela, os outros samaritanos vão de encontro a Jesus.
E o lugar que era para passar, ele fica 2 dias. Aqueles que tinham a famosa rivalidade, agora vão rogar, suplicar que Jesus fique com eles. Aquela mulher era necessário. O confronto, o conflito. Eu te trazer em particular, eu te levar para o particular, era necessário. Trazer, arrancar de você aquilo que ninguém sabia, era necessário. Doeu, doeu. Mas era necessário. Talvez vá doer. Todas as vezes que nós somos confrontados por Deus, dói. Se disser que não dói, é mentira. Dói. Porque muitas das vezes a gente acha que não. E aí Jesus entra e diz isso aqui, ó. E isso aqui. Constrangimento que gera em nós. Foi assim que eu me senti quando ele disse assim para mim: tu não sabe perdoar. E eu falei: caramba. Só que perdoar foi necessário. Pedir perdão foi necessário. Porque não era o que eu queria, era aquilo que eu tinha que fazer. Talvez é algo seu e com ele, ou aquilo que talvez você escondeu. Aquilo que você colocou aqui e falou: não, isso aqui não, deixa quietinho. Jesus está dizendo: eu quero trazer isso aí à luz hoje. Porque eu quero te tornar um verdadeiro adorador. Porque eu quero fazer de você uma verdadeira adoradora. Porque eu preciso fazer da tua vida um testemunho para aqueles que estão olhando e estão querendo, estão dizendo assim: bom, vamos ver, né? Aí agora eles vão olhar e vão falar: não é que esse Deus fez mesmo? Ah, não é que Deus fez mesmo? Aquela que se escondia, e agora ela vem gritando. Aquela mulher que era descontrolada, não é que essa mulher se tornou uma mulher de oração? O que houve? Não é que esse jovem que vivia bebendo por aí, não é que ele mudou? Não é que essa menina que vivia pelas madrugadas agora mudou? É ela? Entende a necessidade de agora Jesus passar por onde ninguém quer passar? Ele quer fazer de você um testemunho vivo. Alguém que ele foi de encontro, tratou, para trazer os outros samaritanos, sabe? Antes da tua adoração, deixa ele entrar. Antes da adoração, ele precisa tratar de áreas na sua vida que você outrora não deixava ninguém ter acesso. Ele precisa pisar em lugares escuros, escondidos, antes da adoração.
Que essa seja uma noite de reflexão. Uma noite de nós nos examinarmos por dentro. E falar para Ele assim: Senhor, como está a minha adoração? Será que eu já estou no automático? Eu sou obreira, eu danço, eu canto, eu sou obreiro. Será que eu já estou no automático? Eu vou lá no domingo, faço o meu papel, volto para minha casa. Um verdadeiro adorador todos os dias precisa se examinar. Uma adoração, ela não pode cair no automático. Eu já sei fazer, então eu vou lá e faço. Não. Para se tornar um adorador com excelência, eu preciso começar aqui. Que essa seja uma noite em que nós vamos nos colocar como verdadeiros adoradores. Eu agradeço a minha oportunidade.